Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz da parte de Deus, o nosso Salvador. Amém? Meus amados irmãos, é um prazer de nós estarmos aqui mais uma vez para assim trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações e um reforço para aqueles que estão em dúvidas diante dessa turbulência, que tem surgido ao nosso redor, no Brasil, no mundo. É muito difícil, mas vamos lá. Abramos as nossas Bíblias no capítulo no Salmos 33, verso 12. Salmo 33, verso 12. Bem-aventurado é a nação cuja o Deus é o Senhor. Israel foi essa nação bem-aventurada. Enquanto obedecia, Deus a abençoava, Então é como diz a Bíblia, Salmos de número 33, verso de número 12. Vamos repetir. Bem-aventurado a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Muito bem. Diante de todas essas turbulências, o que fazer? Todos esses acontecimentos nós estamos tendo no Brasil, problemas com a Covid, problemas políticos, problemas, louvado seja Deus, de desemprego, problemas de todas as formas estão surgindo. Eu louvo a Deus que as igrejas voltaram a ter culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas houve aí até ameaças, de perseguição sobre a igreja, sobre os cristãos. Muito bem. Mas vamos lá, vamos na palavra de Deus. Livro de Provérbios, do lado de Salmos, você vai achar aí Provérbios de 29, verso 2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, ou quando o ímpio está no poder, o povo geme, o povo suspira. E não é isso que está acontecendo? Muito bem, vamos lá. Palavra de Deus. Nós temos uma frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que ele diz assim: os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Olha que palavra sábia, né, irmão?
Por isso, os ladrões permanecem no poder. Governos, ladrões. E o povo gemendo, como nós lemos aqui, Provérbios 29, 2, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando é o ímpio que está no poder, meu filho, prepara as costas, porque lá vem. Quando o ímpio governa, o povo geme. É a palavra, irmão. Se cumpre nos nossos dias. E todos nós desejamos, aleluia, ser bem-aventurado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cuja o Deus é o Senhor. Então por que nós estamos sofrendo, sendo perseguidos? Fecham as nossas igrejas, daqui a pouco eles confiscam a palavra de Deus. Agora, como agir nós cristãos? Como agir nós evangélicos? Como vamos fazer? É estudando, irmão. Mas só estudar, pastor? Não tem que orar, não? A Bíblia diz que tem que orar e vigiar. Quantas vezes eu ignorei a política? Eu nunca quis estudar política. E eu preciso saber como que funciona a política. E eu vou aqui passar um pouquinho só que eu sei, porque eu não entendo de política. Mas o que eu sei é suficiente para me discernir quem está certo e quem está errado. Louvado seja Deus, segundo a minha visão. Então tem coisas que nós precisamos orar. E tem coisas que nós precisamos tomar decisão. E quando a gente vota para o ímpio, a gente sofre. Tem que ficar 4 anos aguentando aquele ímpio, roubando, maltratando o povo. Então nós precisamos vigiar, ter sabedoria. Quantas vezes eu ignorei? Era só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Esqueci de aprender a política. Agora nós vemos. Vamos lá. É como se eu fosse professor de política, né? Mas eu estou aqui só passando para a igreja um pouquinho que eu aprendi. Eu não sou político. Mas nós temos no nosso país 3 poderes. 3 poderes. Nós temos o Senado, nós temos a Câmara dos Deputados Federais e nós temos o presidente. O presidente é o executivo. Tem o legislativo, né? Louvado seja Deus, que faz as leis. E também temos, louvado seja Deus, o outro poder, que eu esqueci o nome, mas presta atenção, dá para você entender. Eu disse para os irmãos, me perdoa, eu não sou político, então eu ainda não tenho assim, louvado seja Deus, uma sabedoria política, mas dá para entender muito bem. Quando esse Senado e a Câmara dos Deputados em Brasília e o presidente, que é o executivo, vai executar a obra, enfim, vai cuidar do país. Mas quando esses 3 poderes eles não estão assim, unidos,
Um começa a boicotar o outro. O presidente manda lá um pedido, louvado seja Deus, para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados fala, não vou assinar. Vou vedar aqui o pedido do presidente. Manda para o Senado não vou assinar, eu vou assinar, mas a Câmara dos Deputados não vai assinar. Então fica aquela briga entre eles. Aí foi criado o Supremo Tribunal Federal, o STF. Muito bem. O FTS são 11 juízes supremos que tomam a decisão quando os três poderes não estão unidos. E aí acontece toda essa bagunça que a gente está vendo no nosso país. É como os nossos colegas padres estão dizendo, são vagabundos e ladrões, não é? Muito bem. E a gente fica aí com as mãos atadas porque não queremos aprender o que é a política. Muito bem, mas a Bíblia que ensina. Louvado seja Deus, quando o justo governa, Provérbios 29, verso 2, o povo se alegra. Mas quando é o ímpio, quando o ímpio impera, quando o ímpio domina, quando o ímpio governa, o povo padece, o povo suspira. Não aguento tanto imposto, não aguento desemprego, não aguento, louvado seja Deus, a gente não com salário mínimo. Misericórdia, quanto tempo nós vem sofrendo e pedindo a Deus que nos dê um governador, um presidente que teme a Deus. Estava ouvindo aí uma reportagem, louvado seja Deus, de Santa Catarina, um município chamado Chapecó, que na pandemia eles não pararam não, trabalho, vamos trabalhar, e trabalharam, e a cidade naquela potência, emprego, louvado seja Deus, todo mundo trabalhando, e o prefeito da cidade, ele investiu no hospital, em ambulância, em máscara, e em álcool, né, na cidade, e investiu no hospital, em leitos, em UTIs, enfim, louvado seja Deus, em oxigênio. E depois de um ano, o prefeito vem ao público e diz que eles não pararam e que eles estão em sucesso, porque era como o presidente tinha dito, não é para parar de trabalhar. Não é? Então a culpa, muito bem, não é do presidente, é lógico, né? Muito bem, mas vocês entenderam? Então, nosso presidente está de parabéns, viu, irmãos? Está de parabéns, é um homem que se apegou com a igreja. Os irmãos, muitas vezes eu ignorei também, irmão. Sabe? Crente pentecostal, crente canela de fogo, eu fui tudo isso, irmão. Sabe? Mas a gente vai ficando velho, vai ficando maduro, tá entendendo? E a sabedoria vai chegando, a gente vai entendendo. Louvado seja Deus, qual que é a posição de um presidente? O presidente, ele tem que governar para todos. Se tem que carregar a santinha dos católicos, ele carrega. Se tem que abraçar o padre, ele abraça. Se tem que abraçar o espírito, ele abraça. Sabe por quê? Porque ele governa para todos. Ele não pode fazer acepção de pessoa, como nas nossas doutrinas, louvado seja Deus, a gente muitas das vezes faz acepção de pessoa, abraça um, abraça outro, dá para o Senhor para um, não dá para o Senhor para outro. Isso é coisa de crente sem sabedoria. Mas graças a Deus
que Deus vai preparando aí homens de Deus para ensinar a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu pudesse, eu fosse governador, eu traria para o estado, louvado seja Deus, escola militar para criança, como a ideia do Bolsonaro, né? Para ajudar as crianças a ter ética, educação, enfim, educação ali secular, né? Louvado seja o nome do Senhor, crescer assim naquela carreira militar, ser patriota, saber cantar. Lembra? A gente ia para a escola no caderninho, na capa do caderninho tinha lá o hino nacional, e a gente cantava na escola o hino nacional. Hoje, se perguntar para um adulto, canta o hino nacional, ele não sabe. Agora, no exército, o recruta, ele é obrigado a cantar uma vez por dia, 365 dias por ano. O sargento tem que cantar o dobro disso. O tenente, o capitão, enfim, todos eles têm que ser patriotas, está entendendo? Que coisa maravilhosa. E Deus, ele deu essa terra para a gente ser feliz, irmão. Deu essa terra para ser feliz, não é para um estar brigando contra o outro, não. E é o que a gente vê no meio desse povo, atrás de poder, atrás de ostentar poder, ostentar dinheiro, posição. Aí começa a briga, a discussão, mas nós temos uma palavra. Louvado seja a palavra do Senhor. Vamos lá. Isaías, agora, livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus, capítulo 64. Olha aí. Capítulo 64 de Isaías, já estamos parando, né? Louvado seja Deus, que Deus abençoa a sua vida. Louvado seja Deus. 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem... Vou repetir novamente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Confia, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Se você espera que o Brasil vai ser abençoado por Deus, então creia, e a vitória é nossa em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Muito bem, Salmos de número 24, olha lá a palavra do Senhor, hein? Salmos de número 24, verso 1. Olha que coisa boa, é a palavra de Deus. Diz assim: do Senhor é a terra, é ou não é? É, do Senhor é a terra, aleluia, e a sua plenitude, o mundo, e aqueles que nela habitam. Muito bem, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Então, do Senhor é a terra, irmão. A terra não pertence a ninguém, é do Senhor. E todos aqueles que habitam na terra também pertencem ao Senhor. Glória a Deus. Palavra de Deus para os nossos corações. Que Jesus continua nos abençoando. Esta é a palavra que Deus me deu nessa noite, depois já de muitos dias, a gente trabalhando muito, chegando cansado, não deu para gravar nada, mas graças a Deus, que Deus me deu essa palavra, e você use sabedoria, não seja ignorante, louvado, abre a sua mente, porque você abrindo a sua mente, eu tenho certeza que você vai ser mais feliz. A gente vai crescendo na graça,
E isso vai trazendo para nós uma felicidade tão grande. Você vai aprendendo a ser um bom pai, você vai aprendendo a ser um bom marido, você vai aprendendo a ser aleluia, louvado seja Deus, um bom dono de casa, louvado seja Deus. Não tem aquele negócio de homem, eu não faço comida porque eu sou homem. Não, eu faço comida na minha casa. Quando a minha esposa não pode, eu vou pro fogão, faço comida, viu? Gosto de fazer comida. Quando ela está aí nativa, ela faz. Mas quando é preciso, eu também faço. Porque eu sou o provedor do meu lar, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. E sobre a família, seja feliz, meu irmão, com a sua esposa, que Deus te deu. Tá bom? Louvado seja Deus. Não bata nela não, viu? Não judia dela não, foi Deus que te deu. Trate ela bem, tenha juízo. Vamos ler aqui, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, agora na carta do apóstolo Paulo. Aleluia. Efésio, no capítulo de número 5. Verso 25. Olha que a palavra está dizendo aqui. Deus já mudou a direção. Estava falando um pouco de política, agora Deus já mandou entrar aqui nessa área. Olha aí. Vós maridos, amai vossas mulheres, porque Deus, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, ou deu a vida por ela. Então, quando Jesus deu a vida para a igreja, ele deu para santificar. Olha aí, já entra na doutrina, né? Santificar. Aquela tese de você ser santo através de sacrifício, esquece. Jesus já fez, já deu a vida dele, já se entregou por ela, pela igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Pela palavra. Lavagem da água aqui é a palavra de Deus. Pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Agora, depois da cruz, a igreja é gloriosa. Sem mácula, sem mancha, sem ruga, ela não tem ruga. O rosto dela é um rosto novo, não tem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Jesus a santificou na cruz do Calvário, santa e irrepreensível. Ninguém repreende, ninguém diz, faça isso ou faça aquilo. Perfeita, porque Jesus, aleluia, louvado seja Deus, a purificou, aleluia, louvado seja Deus. Mas está escrito aqui, eu estive pregando um tempo atrás sobre Colossenses capítulo 2, né? Colossenses capítulo 2, verso de número 10. E estais perfeito naquele que é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus é o cabeça, irmão. Ele é o cabeça do pastor presidente, da sua autoridade. Ele é superior às autoridades constituídas, porque em Romanos capítulo também
Vamos lá, vamos ler capítulo 13. Olha aí que diz em Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus. Olha aí. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terá louvores dela. Olha aí, tá vendo aí qual é o caminho que o Senhor quer para nós? Ele quer esse caminho que nós venhamos seguir. Irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Se vocês têm gostado dos vídeos, tem ajudado a sua vida espiritual, tem trazido conhecimento para você, procura, louvado seja Deus, o nosso canal, se inscreva, dá um sinalzinho aí, louvado, compartilhe, e você estará ajudando, a gente está aqui, sempre, aleluia, trazendo para vocês uma palavra. Que Deus abençoa, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoa.